Honda com uma moto nova e Yamaha progredindo. A Yamaha, apesar de ainda não ter mostrado resultados muito bons, tem progredido e, nas palavras de Quartararo, mesmo sem conseguirmos ver, a moto está dando grandes passos. Já na Honda, parece que teremos uma moto completamente nova ainda este ano. Roda a vinheta que eu já volto com a informação. Todos sabemos da fase ruim da Yamaha e principalmente da Honda na moto velocidade, especialmente na categoria máxima MotoGP. Ano passado, no Grande Prêmio da Alemanha, foi a primeira vez em mais de 50 anos que nenhuma moto japonesa terminou entre as 10 primeiras de um GP de primeira classe. Este ano, mais uma vez em Sachsenring, não havia motos japonesas entre as 10 primeiras, mas isso não é mais histórico, é norma. Nos primeiros 9 GPs de 2024, as máquinas japonesas ficaram entre as 10 primeiras apenas 2 vezes e nunca melhor que a sétima, 20 segundos atrás do vencedor. O piloto que marcou esses resultados, o sétimo em Portimão e nono em Barcelona, na Yamaha, foi o Fábio Quartararo, que também é o piloto da moto japonesa mais bem colocado no campeonato, 15º colocado, atrás de 8 Ducatis, 4 Aprilias e 2 KTMs. E sabemos que Quartararo é campeão do mundo e é diferenciado, então muitas vezes levou esses resultados no braço, como fazia o Marc Marquez com a Honda. E por falar nela, a Honda, que neste ano está sem seu piloto citado, ainda não marcou um top 10, e o seu melhor colocado é o Joan Mir, em 17º. São péssimos resultados. Apesar das generosas concessões criadas especificamente para ajudar Honda e Yamaha a voltar ao jogo, mais atualizações de motor e aerodinâmica, mais testes e assim por diante, as duas empresas parecem estar disputando um campeonato diferente. A Ducati tem 315 pontos no campeonato de construtores de 2024, enquanto a Yamaha tem 48 e a Honda 23. Também são péssimos resultados, né? Em Sachsenring, Quartararo terminou em 11º, 18 segundos atrás do vencedor Pecco Bagnaia, uma diferença de 6 décimos por volta, enquanto o melhor colocado da Honda, Takaaki Nakagami, que levou a bandeira quadriculada 20 segundos abaixo, seu ritmo foi de quase 9 décimos mais lento do que o de Bagnaia. E Sachsenring é a volta mais curta da MotoGP, normalmente a diferença costuma ser maior. Então, o que o futuro imediato reserva para os retardatários da MotoGP? Os engenheiros da Yamaha acreditam que estão encontrando uma boa direção para levar a YZR-M1 de volta à frente. A marca de Iwata contratou recentemente 2 engenheiros de topo da Ducati, o diretor técnico Max Bartolini e o aerodinamicista, chefe, o Marco Nicotra. Também continua trabalhando com o antigo ferrarista de designers de motores da Fórmula 1, o Luca Marmorini, e iniciou uma parceria com a renomada marca italiana de corridas de automóveis, Dallara, para desenvolver downforce aero. Então, seguindo aquela antiga regra de se você não pode vencê-los, então junte-se a eles ou traga eles, assim se fez, porque a tecnologia da MotoGP não é mais uma coisa japonesa, é uma coisa europeia. Uma transformação desencadeada por Didi Dalinha na Ducati, que começou a introduzir tecnologias da Fórmula 1 há quase uma década. E é espantoso que a Honda ainda não tenha seguido a Yamaha na contratação de engenheiros europeus de topo. Mas a contratação da estrela da Aprilia, Alex Spargaró, para tarefas de teste em 2025 e 2026 sugere que talvez a cultura dentro da Honda Racing Corporation esteja mudando. A Yamaha trouxe muitas atualizações este ano, motor, chassi, aerodinâmica, eletrônica, com o objetivo de aumentar o desempenho geral, porque quando você está muito atrás, não está perdendo tempo em apenas uma área. Antes da rodada holandesa, no mês passado, a Yamaha testou em Valência, onde Quartararo e o infeliz companheiro de equipe, o Alex Rins, avaliaram 2 novas especificações de motor da YZR-M1. Um desses motores confere melhor agilidade, o que sugere redução da inércia do motor, provavelmente através de um virabrequim mais leve. O outro proporciona melhor parada, provavelmente por meio da taxa de compressão e configuração de disparo revisadas, além de refinamentos no software de frenagem do motor e na válvula de escape. Tanto Quartararo quanto seu companheiro de equipe, o Rins, escolheram o segundo motor, embora tenha sido pouca ajuda em pistas como Assen e Sachsenring, onde a agilidade é tão importante.
Na maioria das pistas, o que eles realmente precisam é de melhor potência de freio motor, porque usar o pneu traseiro para parar a moto é extremamente importante agora. E uma melhor parada melhora o fator de curva mais vital, porque você não pode virar corretamente se chegar na curva muito rápido. Quartararo já falou sobre isso, abre aspas. Com esse novo motor podemos parar mais e levar mais velocidade nas curvas para virar melhor. Realmente não ajuda em curvas rápidas, mas acho que podemos ver uma melhoria com esse motor em pistas como Áustria e Misano. Já o Rins concorda, ele disse, aqui em Assen não sentimos muita melhoria em relação ao novo motor, porque Assen é principalmente curvas de alta velocidade. Em Valência foi um pouco melhor na forma como você freia, solta o freio e abre o acelerador, disse Rins. Quartararo sabe que ainda há um longo caminho para percorrer antes que a Yamaha volte a competir na frente. Ele fala, ganhamos muito no poder este ano, mas perdemos muito em outras áreas. O aero é a maior melhoria que fizemos e ainda estamos super longe na eletrônica, palavras do 20. Apesar disso, o rei da MotoGP de 2021 está confiante, porque a Yamaha mudou totalmente a sua forma de trabalhar, priorizando o desenvolvimento da velocidade em detrimento a todo o resto. Abre aspas, a forma como trabalhamos agora é completamente diferente. No passado, se testássemos um novo motor, nunca o teríamos na próxima corrida, em Assen. Talvez tenhamos já em Silverstone. Então estamos nos movendo muito mais rápido e temos ideias muito mais claras, temos uma direção e sabemos onde temos que melhorar. Estou super feliz, mesmo que você não consiga ver que estamos dando grandes passos, é isso que estamos fazendo, estamos nos aproximando e trabalhando melhor, fecha aspas, disse Quartararo. E Quartararo tem motivos, tem outro motivo para sorrir, apesar de ter perdido os 10 primeiros nas últimas 3 corridas. No próximo ano, a Pramac rodará com M1s, com especificação de fábrica, duplicando o número de pilotos da Yamaha. Na era dos dados, isso é um grande negócio, porque para se beneficiar de novas tecnologias, como o aprendizado de máquina e inteligência artificial, você precisa de mais dados do que podem ser obtidos com apenas 2 motos. O clima é menos otimista na Honda, onde Joan Mir e Luca Marini, da Repsol, e também a LCR com John Zarco e também o Nakagami, muitas vezes se qualificam juntos e correm juntos no fim do pelotão, sugerindo que todos estão restringidos pelas limitações atuais da RC 213V. Mas o fato de que eles não estão recebendo muitos upgrades no momento sugere que algo está acontecendo. Novas peças e peças atualizadas fluíram do Japão para as primeiras corridas, mas tiveram pouco efeito no desempenho. Logo, os engenheiros da Honda parecem perceber que a moto de 2024 não precisava de ajustes, ela precisava ser enviada para os recessos mais escuros do museu, Moteg da empresa. O que é preciso é mais um redesenho total. E o fato de Mir e seus colegas pilotos de RC 213V não esperarem nada de novo até setembro, provavelmente nos testes de Misano, sugere que a próxima criação da HEC será outra moto totalmente nova. Olha só, hein? Mir foi perguntado se ele espera algo diferente em setembro, e ele disse, espero, mas não recebi nenhuma mensagem da equipe japonesa de que conseguiram isso ou aquilo para os testes em Misano. Espero, mas não sei. Conhecemos a área onde estamos perdendo durante todo o tempo de volta. Agora estamos apenas esperando. E Zarco também traz suas palavras, ele fala, a moto ainda é a mesma, a evolução virá mais tarde, porque precisamos de tempo para construir esta evolução. Há claramente um limite, não podemos ir mais rápido, estamos a 1 segundo de distância, o que é muito, mas aceito e dou informações. É difícil não conseguir seguir os outros e realmente lutar com a moto. Espero que a evolução vá na direção certa, porque quando você tenta analisar tudo, há um momento em que você diz, é estranho, mas há algo que não é lógico na moto, que faz todos os pilotos da Honda lutarem. Os engenheiros tentam entender isso, mas algo não corresponde, disse ele. E onde está a Honda perdendo tanto tempo? Em todos os lugares, mas a falta de carga no pneu traseiro, que afeta a frenagem, o giro e a aceleração, é um tema constante entre os 4 pilotos da Honda. Abre aspas, é complicado, não é fácil de entender, mas estamos tentando fazer. Quando comparamos todos os vídeos, é muito interessante ver o comportamento da nossa moto em comparação com as outras. Temos muita margem para melhorar, mas precisamos esperar até que as novas atualizações cheguem,
palavras do Marini, que marcou o seu primeiro ponto do ano na Alemanha. Todos os 5 fabricantes têm cinegrafistas circulando pela pista durante os fins de semana da MotoGP. Eles filmam todas as motos em todas as situações e depois usam o software para sobrepor suas máquinas nas máquinas rivais para analisar diferenças no comportamento dinâmico. A Yamaha tem o único motor 4 em linha na MotoGP, por isso a moto nunca se comportará como seus rivais V4, mas há elementos que os engenheiros podem tirar das outras motos. Já este ano a Yamaha copiou a carenagem de efeito solo da KTM, criada pela KTM em conjunto com a Red Bull Advanced Technologies, que projeta o carro de Fórmula 1 da Red Bull. A Honda usa um V4 de 90 graus, como a Aprilia Ducati KTM, apesar de haver o ângulo em V de 86 graus, mas é a mesma coisa do ponto de vista da configuração da moto, então é mais fácil para a Honda imitar os líderes. O que a Honda precisa fazer é copiar a Ducati em sua geometria, posição do motor, centro de massa, aerodinâmica, porque essa é a única maneira de preencher essa lacuna. Isso pode ser uma forma de encontrar uma maneira de ir mais rápido, que é o que a Aprilia tem feito. Em 2020, a fábrica de Noale estacionou seu motor V4 de 75 graus, o que fez a moto muito alta e a substituiu por uma V4 de 90 graus, como a Desmosedit da Ducati, que mudou a arquitetura da moto e a tornou mais longa, porque as motos da MotoGP não precisam arremessar para frente e para trás, como costumavam fazer, devido ao downforce aerodinâmico e assim por diante. Desde então, o RCGP passou dos 10 primeiros esperançosos para vencedores ocasionais, embora não tenha pilotos super rápidos. Honda e Yamaha também precisam estabelecer bases de engenharia na Europa, de preferência na Itália, que atualmente produz os melhores engenheiros da MotoGP. A Yamaha tem capacidades limitadas de engenharia na sua sede em Milão, mas a Honda não tem nada parecido na Europa, e isso precisa mudar. Mas mesmo com todo esse retrospecto negativo, Honda e Yamaha ainda são de longe os fabricantes mais bem-sucedidos da classe Premier da história. Ou na história, Honda tem 313 vitórias, Yamaha 245, MV Agusta 139, Suzuki 97 e Ducati tem 94. E ao que parece, não vai demorar muito até que a marca Bologna celebre o seu centenário em vitórias. Comenta aí se você acha que a Honda e a Yamaha, ou qual delas, vai performar bem antes, Por enquanto realmente parece difícil, mas tá aí a informação, O Quartararo disse que a Yamaha está melhorando, mesmo que nós de fora não possamos ver, e a Honda, tudo indica que está vindo moto nova aí, hein? Vamos então aguardar. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe com os amigos, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Estamos sempre pesquisando informação para trazer com credibilidade para você aqui no canal, hein? Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor, tem o nosso código e-mail e também o nosso QR Code ali, você pode doar qualquer valor. Mande junto com o Pix na mensagem ali a sua opinião, sugestão, e eu falo de você no próximo vídeo. E também, quem sabe a sua sugestão vira vídeo aqui no canal. Também siga e se inscreva no nosso canal do YouTube Encontros e Viagens de Moto by Ariel. O link está aqui em meus canais, ou é só pesquisar aqui no próprio YouTube. Lá eu coloco a minha CBR1000RR na estrada e faço vídeos para você. Também tem o Instagram, hein? Moto na Estrada by Ariel. Certo? Então é isso. Não esqueça, vai pilotar, coloca sempre a proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado e até a próxima.